A Select English é uma escola de intercâmbio renomada que oferece cursos de inglês de altíssima qualidade para estudantes de todas as idades e níveis. A escola proporciona uma experiência de aprendizado imersiva, combinando aulas dinâmicas com atividades culturais e sociais que ajudam os alunos a praticarem o idioma no dia a dia. Além disso, a Select se destaca pelo suporte personalizado, professores qualificados e ambientes acolhedores, garantindo que cada estudante alcance seus objetivos linguísticos de forma eficiente e prazerosa. Se você sonha em melhorar seu inglês, explorar novas culturas e viver uma experiência inesquecível, a Select English é uma excelente escolha para transformar seu intercâmbio em uma jornada de sucesso. Vem com a gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Collencast. Eu sou Juliana Collen, diretora da Collen Viagens, especialista em intercâmbio. Agora, vamos conversar com a Aline Terra, gerente de negócios na América Latina e Portugal. E aí, Aline, me conta um pouco sobre a história da Select English, sobre a estrutura, sobre os programas, o que a escola oferece? A escola Select English, ela é uma escola que fica em Cambridge, né? Então, é uma escola que tem mais de 30 anos de mercado. É uma escola que é super bem renomada, né, na Inglaterra, no Reino Unido como um todo. Então, somos uma escola que oferecemos tanto os cursos de Summer Camp durante o verão, como também oferecemos cursos durante todo o ano. Então, a gente chama de year-round. Então, a gente oferece, a escola só fecha ali entre Natal e Réveillon, o resto do tempo ela está sempre aberta, recebendo os alunos para começarem as aulas qualquer segunda-feira, eles podem começar conosco, ficam no mínimo 2 semanas, no máximo quanto o visto permitir ou o aluno quiser ficar. E nós temos, então, esse year-round, o Summer Camp, e temos também Closed Group, que seriam as escolas ou as universidades que procuram agências de viagens para vir para a Inglaterra para ter uma experiência aí durante o ano diferente, de 1 semana a 4 semanas, durante qualquer período, não precisa necessariamente ser no verão. A escola hoje ela tem 3 donos, os 3 donos são britânicos, então é uma escola, a gente costuma dizer que ela é uma escola independente, não, a escola não faz parte de grandes redes, ela é uma escola que é a escola que eles chamam independente. Então, para nós, os nossos alunos, eles são pessoas com nome e não números, né? A gente acaba que nossa escola não é uma escola gigante, é uma escola considerada menor, uma escola boutique, que eles chamam. Então, os nossos alunos ali, tanto durante o ano quanto durante o verão, são alunos que a gente vai saber quem são e que a gente consegue trabalhar de uma forma um pouquinho mais diferenciada com esses estudantes. Sensacional. Um atendimento personalizado é tudo que a gente precisa, né? Tudo que a gente quer e tudo que os pais adoram. Aline, hoje a gente vai focar especialmente no Summer Camp. Então, para quem nunca ouviu falar de um Summer Camp, conta para a gente, dá uma explicação geral aí, como que funciona, como que é esse programa, como que é o dia a dia dos alunos do Summer Camp. Então, o Summer Camp seria para os alunos que vão estar de férias. Para o Brasil, não são as férias de julho, então para nós seriam as nossas férias aqui da Europa, as férias de verão, que eles chamam, né? Então, esse aluno, ele vai escolher, ele pode ficar de 2 semanas até 8 semanas conosco, fazendo o Summer Camp. Então, vai depender qual programa que ele vai escolher, né, qual que é o foco desse aluno, o que esse aluno quer fazer. Então, o Summer Camp, basicamente, é um programa de verão que o aluno vem para estudar inglês, né? Então, ele vai fazer lá um level test para ver qual que é o nível de inglês desse aluno, vai ser colocado nas salas de aulas específicas desse nível de inglês, e posteriormente a isso, faz 20 horas de aula semanal, e durante a tarde e durante a noite, eles fazem atividades socioculturais, porque o foco não é só o inglês, porém também a parte cultural, os programas culturais que o país pode oferecer, que a escola consegue oferecer e que eles gostam de fazer, que é uma forma também de aprender o idioma fora de aprender, né? Eles aprendem o idioma fora da sala de aula de uma forma mais diária, como se fosse uma vida comum dentro de um país onde falam outro idioma. Então, esses alunos, eles podem, a partir de 10 anos a gente recebe, então são alunos que, a partir de 10 anos, eles podem vir para cá e ficam esse período conosco, fazendo as aulas de inglês e fazendo as atividades.
A responsabilidade desses alunos é todo da escola, né? Alguns grupos, eles vêm com alguns representantes, mas pode vir o aluno sozinho, e a escola vai estar recebendo o aluno no aeroporto, e depois vai estar embarcando o aluno no aeroporto de volta. Então, a escola faz desde a chegada do aluno até a ida embora do aluno, nesse período que ele vai ficar. O Summer Camp, ele é muito bom para adolescentes que estão querendo ter essa vivência no exterior, porém os pais que ficam, tá, quero mandar, mas não quero mandar por muito tempo, porque ainda tem as aulas no Brasil acontecendo, então mandam por um período para ter uma experiência de vivência no exterior. Principalmente para os pais, eu falo que é um programa que dá paz na alma para os pais, né? Porque você tem certeza que seu filho está sendo acompanhado, está sendo monitorado, ele está num ambiente seguro, e ele está realizando várias atividades durante o dia, ele não está ali só estudando, né? A gente tem outras atividades nos camps, de esporte, de artes, de passeio, né? Muita coisa de lazer também, então não é só essa questão de estudo o tempo todo. E me conta como que é a questão da hospedagem, que às vezes os pais ficam muito preocupados na questão da hospedagem, como que funciona, o regime de alimentação, como que é o dia a dia mesmo aí dos alunos dos camps. O aluno, ele vai chegar, tá? Ele chega então no aeroporto, a gente pega eles no aeroporto e leva eles. O primeiro dia, como é que funciona? Geralmente no domingo, pegamos no aeroporto, trazemos eles para Cambridge. Em Cambridge, eles vão chegar inicialmente na escola, porque no outro dia eles têm que estar na escola, então eles vão chegar. Isso eu estou falando do Cambridge Juniors, né? Que nós temos 3 Summer Camp de verão. Então, no Cambridge Juniors, eles vão chegar diretamente na escola, para eles verem onde que é a escola, como que é a escola. Aí vem os táxis, pegam eles e levam-os para as acomodações. O que é essa acomodação? Ela pode ser uma acomodação ou casa de família ou residência estudantil. Esse aluno, quando vai fazer a matrícula para o Cambridge Juniors, ele pode escolher o que ele prefere. Na casa de família, são sempre quartos duplos, para o aluno estar com alguém, e a Select English, a gente sempre dá prioridade para um mix de nacionalidade. Então, a gente vai receber um aluno brasileiro e vai colocar esse aluno com um italiano, um eslovênio, um chinês. Então, vai depender, a gente vai colocar para esse aluno falar o inglês o tempo inteiro. A não ser que estão indo 2 amigos juntos, peçam para ficar junto, aí a gente coloca junto. Se não, é separado. Ou se não, o seu aluno escolher a residência estudantil. Na nossa residência estudantil, a gente tem quartos ou duplos ou individuais, né? Então, o aluno também tem essa opção, pode escolher qual quarto prefere. Lembrando que não pede para ficar com alguém, a gente preza pelo mix de nacionalidades, que é onde a gente sabe que o aluno vai ter essa troca cultural muito maior, né, tendo algum aluno que é de uma outra nacionalidade, porque eles se obrigam a falar mais a questão do inglês. Então, eles têm essas 2 opções, tá, no Cambridge Juniors, e aí eles chegam o primeiro dia na acomodação, eles vão ter a janta na acomodação, no outro dia de manhã eles vão estar na escola. Primeiro dia, dão as boas-vindas na escola, aí eles são encaminhados para fazer o level test, para fazer o nível de inglês, para ver qual é o nível de inglês desse aluno. Nós temos todos os por Celta, por Belta, então eles têm o currículo deles são muito bons, e eles são preparados para atender aluno, desde aluno iniciante até aluno de C1, C2, né, de um inglês bem avançado. O que hoje em dia, uma curiosidade, tem sido mais frequente, alunos com inglês um pouquinho mais avançado. Eu acredito que seja em função dos alunos estarem tendo muito contato mais com o inglês do que antigamente a gente tinha, então os alunos têm um inglês um pouquinho mais avançado. Mas a gente é preparado para receber qualquer nível de inglês. Eles fazem, então, o teste e são encaminhados direto para suas salas de aula, dependendo do nível de inglês. Durante a manhã, eles ficam estudando inglês conosco, tá? Aí eles param, porque são 20 horas semanais de inglês, então eles param, eles têm o almoço, que acontece na escola, aí eles têm mais 40 minutos de aula, e depois eles vão para as atividades da tarde. Aí, quando finaliza a atividade da tarde, esse aluno, ele vai para a acomodação, ter a janta nessa acomodação, e aí, posteriormente, isso volta para a escola para ter atividade noturna. Quais são essas atividades? Atividades culturais, né? Então, desde Punting, em Cambridge, é muito conhecido, a cidade de Cambridge é cortada pelo River Cam, então eles fazem Punting, que seria, digamos, tipo as gôndolas da Itália, de Veneza, mas sem a partezinha aquela da gôndola, então é muito legal, porque eles passam no meio dos colleges da Universidade de Cambridge, então eles têm esse passeio que eles adoram um monte.
Cambridge tem muito museu, então eles visitam os museus, fazem o chá da tarde, que também é com os scones, que é super conhecido. E além das atividades que eles têm, por exemplo, decoração em camiseta, que eles vão preparar para trocar entre os alunos depois. Eles têm, são muitas atividades. Os alunos eles têm 3 atividades para escolher por dia de que atividade vai fazer. Então, tem cricket no parque, que é um esporte, né, bem britânico. Então, eles vão ter muitas atividades, eles estão sempre recheados de atividades, e também atividades noturnas. Essas atividades noturnas, nas quartas-feiras, que é o que eles mais gostam, tem a disco, então é para menor de idade, essa disco, onde tem alunos de todas as escolas, não tem bebida alcoólica, não tem nada, os staffs estão sempre junto com esses alunos, e aí, ou senão eles têm cinema, aí eles têm jogos de mesa que eles vão fazer junto, então eles têm atividades todos os dias, até 9h30, 10 da noite, e aí eles vão para a sua acomodação. Se estão em residência estudantil, os nossos staffs vão junto até a residência estudantil com esses alunos. Se está em casa de família, eles vão pegar, os nossos staffs vão até a parada de ônibus, e da parada de ônibus esses alunos vão. Por isso que casa de família sempre tem que estar em dupla, porque daí eles vão sempre um fazendo companhia para o outro. Então, sempre 2. As casas de família, elas ficam muito longe, Aline? Não, em Cambridge a gente usa no máximo 5 quilômetros de distância as casas de família, porém 5 quilômetros o aluno não quer caminhar, né? Então ele acaba pegando um ônibus. As nossas casas de família, a Select não terceiriza a casa de família, ou seja, não pede para uma outra empresa ver as casas de família e aí contratar. Eu tenho a minha colega Olivia, a Olivia vai em todas as casas de família durante o inverno, então ela faz todo o checklist da casa de família, com a documentação. Então, nós fazemos parte aqui do British Council, então tem toda uma série de documentação para seguir. A gente segue toda essa documentação, então a Olivia conhece cada pessoa das casas de família e sabe onde está colocando esse aluno. Então, aí vai depender muito do que o aluno quer. O aluno quer uma residência ou o aluno quer uma casa de família, né? Então, para o Cambridge Juniors, é assim que funciona. Depois, os outros 2 programas que a gente tem, que é Colford e o Magdalen College, eles ficam dentro do campus. Então, eles estudam no mesmo lugar que eles dormem, né? E eles têm as alimentações no mesmo lugar que eles dormem. Então, aí é um pouquinho diferente, porque eles não têm opção de casa de família e não têm opção de andar para um lado e para o outro na residência, porque eles vão no mesmo lugar que eles dormem, eles têm todas as atividades, só saem em Colford, por exemplo, eles só saem para as excursões. E em Magdalen, eles estão bem no miolo do centro de Cambridge. É um curso que é para um pouquinho maiores, né, que vai de 16 a 25 anos. Então, eles têm uma liberdade um pouquinho maior, mas eles vão estar dentro do college, dormindo e fazendo algumas atividades e as alimentações. Ficou bem extenso, fui indo, né? Eu falo. Não, maravilhoso, é assim que a gente gosta, bem detalhado mesmo. Aline, você falou sobre a faixa etária, que recebe alunos a partir de 10 anos. Como que é a divisão dos campos aí por faixa etária e qual que é o nível mínimo de proficiência que vocês exigem dos alunos para participar de um camp? Tá. Bom, então nós temos 3 programas de verão, que são Magdalen College, que acontece dentro da Universidade de Cambridge. Então, esses alunos, eles acabam tendo um pouquinho maiores por ser dentro da universidade. Então, esse aluno ele vai viver o dia a dia de um universitário, porém, em vez de estar estudando para a universidade, vai estar fazendo as aulas de inglês. Essa faixa etária é de 16 a 25 anos, tá? Como que a gente divide, por exemplo, porque 16 a 18 a gente tem ali um gapzinho que são menores de idade ainda. Então, dentro da universidade mesmo, a gente tem os prédios onde são colocados, separados. Então, e nos prédios também são separados dos de 16 e 17 anos e os maiores de 18. Então, eles têm toda a separação. Os nossos staffs, eles acompanham, eles moram junto também, então eles ficam 24 horas junto com os alunos, cuidando, eles têm horário, os que são menores de idade têm horário de chegada, então eles têm que assinar o documento, o professor vai lá olhar, se até as 10h30 da noite chegou, vai lá olhar o nome, se não chegou, vai ligar, então é todo um cuidado, né? Depois nós temos Colford. Colford é de 10 a 16 anos. O aluno, então, fica... Os de 10 a 13 anos são separados
para uns prédios e os de 13 a 16 para outro. Porque ali tem também uma diferença entre 10 anos e 16, a gente consegue ver a diferença, né? Que é mais um pouquinho mais criança, um pouquinho mais aquele adolescente. Então, eles são separados dos prédios também, separados também, de novo, por gênero, então, e também tem os staffs que ficam 24 horas com os nossos alunos lá. Então, as atividades são um pouquinho diferentes para aqueles de 10 a 13 anos. Por exemplo, o de 10 a 13 anos, ele vai estudar 15 horas semanais e tem 5 horas de arte para fazer. E os de 13 a 16, porque aquele de 13 fica no meio. O pai pode escolher se ele quer ir para os young, para os menores, né? Ou se ele quer ir para os teenagers, que a gente chama, para os adolescentes. Então, os de 13 a 16, eles têm um horário a gente chama de curfew, que é o horário de dormida, meia hora depois. Apesar de eles estão todos dentro do camp, algumas atividades são um pouquinho diferentes em função mesmo da idade, né? E o Cambridge Juniors, ele funciona de 13 a 17 anos. Lembrando que os de 13 anos, eles não têm a opção de ficar em casa de família, eles precisam ficar em residência estudantil, porque as casas de famílias aqui da Inglaterra, eles conseguem aceitar a partir de 14 anos. Questões de cuidados com criança e adolescente. Então, eles ficam, né, nas acomodações, e aí, esses fazem as atividades todas juntas. De novo, residência estudantil são separados por gênero, casa de família também, mas aí eles fazem as atividades todas juntas. Questão de nível de inglês, a gente só pede um nível de inglês um pouquinho melhor para o pessoal, né, um intermediário, para o pessoal que vai fazer no Cambridge Juniors um English Plus Science, que a gente tem um específico sobre ciência, então ele já tem que ter um nívelzinho um pouquinho melhor de inglês para conseguir aproveitar essas aulas de ciência, essas aulas específicas, né? Mas depois, para o inglês mais futebol ou para o Cambridge em geral, não tem nível de inglês. O Colford também não, eles podem ir desde o bar, atividades que são workshops que falam mais sobre negociação, sobre mídia social. Então, a gente pede também para ter um pré-intermediário para conseguir entender o que está acontecendo no programa. A escola tem um controle total em cima desses alunos, tá? A gente precisa ter isso, porque a gente está falando de um monte de adolescente, né? Então, a gente tem que manter esse controle para tudo ocorrer direitinho. Então, como é que funciona? Dentro das acomodações, nas residências estudantis, sempre vai ter os nossos staff junto. Eles ficam junto para poder ter esse controle um pouco maior desses alunos. Já na casa de família, quem controla é a família e os horários de chegada. Mas como funciona? Fez a atividade, a casa de família já sabe que horário esse aluno vai chegar, já sabe, por exemplo, o dia foi uma excursão para Londres, eles vão chegar um pouco mais tarde, ou por conta de trânsito, ou por conta que alguma atividade acabou mais tarde. A nossa equipe está aqui justamente para isso, vai ligar para as casas de família e vai avisar. Porque caso o aluno não chegue até o horário que tem que chegar, a casa de família vai nos ligar e nos dizer, o fulano não chegou. E aí a gente vai ter que ir atrás do fulano para ver onde é que esse fulano está. Então, assim, nas residências estudantis é um pouco mais fácil, porque eles acabam chegando mais em grupo, porque a gente acaba acompanhando, né, o staff termina a atividade com eles e vai junto. Mas, digamos assim, por exemplo, de manhã, nossos staffs acordam, batem na porta, 7 horas da manhã batem na porta. 7h30, passam e batem de novo para o aluno tomar o café da manhã. Chegou na escola, tem o nosso diretor de curso, que aí eles vão, né, os próprios professores vão fazer a chamada, algum aluno não apareceu. A gente vai ligar para a residência para saber cadê esse aluno, ou a gente vai ligar para a casa de família. Então, não é só durante a noite que a gente tem essa programação e esse cuidado com o aluno, porém também de manhã, se não for para aula, a gente vai querer saber onde é que está esse aluno. Se o aluno está doente, está com gripe, aconteceu, né? Que pode acontecer às vezes, acontece do aluno vem e aí come uma alimentação muito, então se sente um pouquinho mal ali do estômago, ele vai poder ficar na residência? Vai, fica sempre um staff junto. Ficou na casa de família, vai estar acompanhado por alguém. Precisou ir, nós tivemos agora, há uma semana atrás, estávamos em Colford e uma menina de 12 anos apertou o dedo na porta do hospital junto. Fizemos todos os exames possíveis que precisava. Esse staff acompanhou a menina, ligamos para os pais para avisar, ligamos para a agência e para os pais para avisar o que estava acontecendo e fomos passando notícias para esses pais. Então, assim, esse aluno, primeiro que Cambridge é uma cidade muito, muito segura, né?
E esse aluno, a gente tem a vistoria desse aluno 24 horas. Então, a gente sabe onde o aluno está, o que esse aluno está fazendo e como fazer caso esse aluno ficou doente, os pais são avisados. Nós temos pouquíssimos brasileiros na escola. Então, por exemplo, esse verão, agora, nessa semana, nós estamos com 564 alunos e tem 2 brasileiros só. Então, desses 2 brasileiros, eu tenho contato direto dos pais. Aí um estava com refluxo, estava se sentindo mal por conta da alimentação. Esse pai falou, não tem, dá só algum remédio de refluxo. Só que a política nossa não pode. Então, tivemos que levar até o hospital, falamos o que estava acontecendo, daí o médico deu. Então, passamos um report para o pai, o que estava acontecendo. Então, assim, eles são muito bem monitorados e cuidados, tá? Nunca acontece nada. Porém, na chegada, a gente já avisa. Os pais recebem, antes dos alunos virem, eles recebem um livro, um handbook, a gente chama um livro de mão, com todas as regras da escola, como que vai funcionar o dia a dia do aluno, como funciona tudo. Então, assim, por exemplo, são inaceitáveis. Bebida alcoólica é inaceitável, drogas é inaceitável. Então, esse aluno que, se acontece de ser pego com alguma coisa dessas, eles são mandados embora para casa de volta. Esse pai já sabe disso. A gente manda esses handbooks justamente para ter as regras ali bem claras, tá? Então, esses alunos são completamente cuidados. Eu confio muito, porque a gente está aqui nessa operação de verão e a gente realmente sabe cada aluno onde é que esse aluno está. É isso mesmo, eu acho que é o que os pais procuram, né? É ter essa tranquilidade, é saber que os filhos, né, estão em outro país, vivendo outras experiências maravilhosas, mas que eles estão sendo assistidos, que eles estão num ambiente seguro e que, caso necessitem de um atendimento, sempre vai ter alguém ali próximo para ajudá-los, né, nesse momento. Então, isso aí é muito importante. E como que você, assim, daria de dicas para quem nunca fez um camp, que tem vontade de fazer, mas que ainda não se organizou? Como que dicas você daria aí para essas pessoas se decidirem a fazer um camp? A pessoa tem que entender o que ele quer, o que está procurando. Eu quero uma cidade histórica, eu quero uma cidade com praia, eu quero, né? Então, primeiramente, tem que entender o que está procurando, qual que é o foco dessa pessoa, desse aluno, né? Por exemplo, eu quero ir para incrementar mais vocabulário no meu idioma, eu quero ir para aprender sobre novas culturas, eu quero entender o que está acontecendo, mas eu acho que 2 semanas é pouco, porque eu queria ficar mais tempo, queria ficar umas 3 semanas, porque a gente já paga caro com a passagem, então eu queria ficar mais um tempo. Tem que primeiro ficar bem claro o que essa pessoa quer, para daí essa pessoa começar a procurar o que essa pessoa, né, qual que é o foco dessa pessoa. Então, digamos assim, bom, já sei qual é o meu foco, quero viajar, quero aproveitar um pouco do idioma, porém também quero fazer atividades extracurriculares, quero fazer atividades, programas sociais, quero poder viajar, quero poder conhecer, quero fazer um pouco de turismo. Então, o primeiro é tentar entender, ou esse pai também entender esse aluno, esse filho, no caso, né? Meu filho é mais tímido, então daqui a pouco é melhor ele ir para uma residência que vai estar com mais pessoas. Olha, meu filho quer ver a vivência de uma família britânica, ou uma família, porque nossas famílias são britânicos, porém também a Cambridge é uma cidade multicultural, então tem pessoas de todo o mundo que vão falar o idioma, o inglês. A gente tem, sei lá, italianos que moram há 20 anos aqui, casados com britânico, então daqui a pouco pega uma família que é um italiano e um britânico. Então assim, não, mas o meu filho quer muito viver essa realidade numa casa de família. Então tá, vai para essa casa de família para viver. Então primeiro assim é deixar claro o que esse aluno quer e quais são as condições desse aluno. Por exemplo, essa questão, é tímido, é fácil de fazer amizade, sabe que já tem um nível de inglês ou não tem nível de inglês, está se sentindo um pouco inseguro porque não tem nível de inglês, então não quer ser muito exposto, ou quer se expor porque quer aprender, porque quer... Então tem que primeiro entender essa criança, né, esse adolescente em casa para ver o que vai procurar. Bom, entendeu, quer fazer um pouco do idioma e também quer aproveitar um pouco, porque de certa forma eles também estão de férias. Então, beleza, eu vou procurar um intercâmbio que se encaixe no que meu filho está procurando. É uma aula de inglês. E aí eu digo assim, é muito bom sempre tomar cuidado com escolas que não tenham em massa quantidade da mesma nacionalidade, porque é um problema, porque o aluno, no fato, vai ir só para
uma viagem de turismo, porque vai acabar falando muito mais o idioma nativo do que aquele idioma que a ideia é que, né, que aprenda um pouco do idioma, ou que melhore, né, esse idioma. Então, eu sempre digo, cuida se a escola faz um mix de nacionalidade, cuida quantas pessoas da mesma nacionalidade estão indo, para não ter depois essa frustração. Eu fui ex-intercambista, e assim, tem algumas questões assim que eu fui para uma escola onde tinha muito brasileiro, eu acabei falando mais português do que o inglês. Quando eu voltei, me senti um pouco frustrada, porque eu pensei, putz, podia ter falado mais o inglês, não falei. Porque não adianta, tu acaba, é a mesma cultura, tu acaba indo mais e falando mais a questão. Bom, eu quero ir a Londres. Eu vou fazer o intercâmbio em Cambridge, que é uma cidade multicultural, onde tem várias atividades para fazer, mas nós temos Londres ali do lado, que às vezes o aluno se chama muito mais atenção para Londres. Aí eu sempre brinco, eu digo, gente, Londres é muito legal, só que é uma cidade muito grande. Então, às vezes, dependendo onde tu vai morar, tu perde tempo no metrô. Dependendo onde tu vai morar, tu vai ficar na zona, que, né, Londres é separado por zona, vai ficar na zona 3 e a tua escola vai ser na zona 1, porque geralmente é bem no centro. Tu vai perder esse tempo de metrô. É uma exposição maior para esse adolescente, um metrô. Então, não, tá, então, mas eu vou para essa cidade pequena, mas eu quero ter minhas excursões para Londres, porque eu quero ver os pontos turísticos de Londres. Essa escola me oferece isso? Oferece, ótimo, que legal. Ah, me oferece viajar para alguma outra cidade menor, que a gente acaba fazendo isso, porque para conhecer, a gente brinca as vilas da Inglaterra, né? E as questões que aparecem em filmes que a gente tem. A gente tem uma cidade aqui super próxima, que é a Ely. Alguns filmes foram gravados ali. Aí tu tens um passeio numa cidade que é medieval, porque daí tu tem também muita coisa dos filmes antigos. A Inglaterra ainda né, é um país muito antigo. Então, tem isso. Bom, vou gostar, é o que eu quero fazer. Bom, mas Cambridge eu quero fazer compras, né? Que as pessoas vêm, eu quero numa Primark, as roupas são baratas, eu quero comprar roupa barata, eu quero comprar roupa de marca. Essa cidade pequena que eu tô indo, tem isso para me fornecer? Tem. E a escola, eu vou ter esse tempo livre para poder ir? Ah, olha, tu vai ter X dias específicos que vocês vão para o centro, fazem isso. Bom, então o que eu digo é isso, é para não menos frustrar, porque eu digo que intercâmbio quando tu faz a primeira vez, se tu volta saciado dessa primeira vez, se tu volta encantado, tu vai querer fazer muitas vezes. E é muito rico, não só na questão do idioma. Hoje em dia o idioma tu aprende em vários lugares, inclusive online, né? Mas é a vivência, é a parte cultural que te traz junto com isso. É o tu fazer o idioma online, o professor está te ensinando de uma forma internacional. Tu chega na esquina para pedir alguma coisa, tu pensa, opa, peraí, o acento é do norte, o acento é do sul, o acento é mais. Então é muito rico, não só a parte intelectual, como também a parte pessoal de um adolescente para um futuro, um adolescente que está num futuro que vai trabalhar, que vai estar lidando com vários tipos de pessoas, com vários tipos de culturas, que vai ser mais aberto para isso, porque foi mais exposto, né? Então, não é porque eu estou desse lado, mas eu super recomendo intercâmbio por causa disso. Então, acho que o pai tem que entender o que o filho quer e aí procurar em cima dessas características. Perfeito, Aline. Você falou tudo que eu sempre falo aqui. Não existe o intercâmbio ideal para todo mundo. O intercâmbio é individual, porque depende dos seus interesses, dos seus objetivos, dos seus gostos, né? O que você gosta, o que você não gosta, o que você está disposto a viver e o que você não está disposto. Londres, sem dúvida nenhuma, é um dos lugares mais lindos do mundo, mais mágicos, mas você não precisa morar em Londres para você estar em Londres. Eu falo que você pode morar próximo a Londres, fazer um intercâmbio em cidade menor, que é muito mais acolhedora, segura, barata, tranquila, menos trânsito, menos estresse mesmo, né, de correria. Então, assim, você está numa cidade menor, é muito mais tranquilo, é muito mais acolhedor, e você pode fazer os passeios de final de semana, né? Cambridge foi a cidade que eu escolhi para fazer o meu intercâmbio, meu primeiro intercâmbio lá no início. Então, eu sou, assim, simplesmente apaixonada. E uma coisa que eu queria ressaltar é quando você fala que o staff leva os alunos até o ponto de ônibus à noite, né? Para que eles possam ir embora. Quando a gente fala isso com os pais, fala, meu Deus, como assim? Vai levar o meu filho no ponto de ônibus 8, 9 horas da noite, né? Não é, gente. É uma cidade super tranquila, super segura. Eu voltava muitas vezes a pé,
Minhas colegas, né, voltavam de bicicleta, porque é uma cidade pequena, uma cidade plana, as distâncias não são tão grandes, é tudo muito seguro, e assim, é muito normal voltar à noite de ônibus, né, porque Muito. é cômodo, é tranquilo e é muito seguro. Então, assim, o fato desse cuidado de ter uma companhia, né, de uma outra pessoa na casa da mesma escola, isso é super legal também. Então, assim, para os pais, fiquem tranquilos. E para os alunos também, vão de coração aberto. Eu falo que, assim, gente, não adianta querer esperar ver no intercâmbio a mesma comida que você tem na sua casa, a mesma rotina que você tem na sua casa, o mesmo conforto que você tem na sua casa. O intercâmbio, ele vai te tirar da zona de conforto, ele vai te dar uma experiência para o mundo, ele vai te proporcionar coisas que você jamais viveria estando no seu país de origem, né? De Com tudo, de certeza. cultura, de língua, de alimentação, de tudo, absolutamente tudo. Eu lembro que uma das coisas que mais me assustou, assim, porque eu não tive essa preparação prévia, quando eu cheguei em Cambridge, né? Tomei o café da manhã na minha host, fui para a aula, e depois eu ia almoçar. Cadê o almoço? Não tem almoço. Não existe almoço. Eu como assim? Como não existe almoço? Né? Então, assim, era um sanduíche gelado. Então, assim, depois a gente começa a entender as coisas, né? Mas isso é importante a gente falar. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas a comida é horrível. Era um sanduíche gelado. Né? Não é que é uma comida horrível, é uma comida ok, só que ela é diferente da nossa comida. A gente está acostumado com o nosso almoço ser a refeição mais farta que a gente tem, às vezes, no dia, né? Uma refeição quente, com arroz, feijão, macarrão, legumes, né? Carne, muita carne. É uma coisa que a gente não tem isso em todos os lugares. Né? Então, a gente precisa realmente dizer sobre isso e dizer sobre essa possibilidade mesmo de estar com o coração aberto para fazer o seu intercâmbio e viver todas as experiências, inclusive a culinária local também. Porque aí depois você volta e fala assim, nossa, que saudade de comer aquela torrada de manhã, com geleia, né? Aquela almôndega em lata, aquele feijão em lata. O feijão em lata eu achei um absurdo, que eu vi a primeira vez. Depois eu achei uma delícia. Eu falei, meu Deus, que saudade do feijão lá. Né? Então, são coisas diferentes, mas que a gente precisa realmente se abrir e saber que aquilo é uma escolha nossa, que aquilo é temporário, que aquilo é para a vida, e que mais do que o inglês, eu falo que o inglês fica tão pequeno, a questão do idioma fica tão pequeno diante de tudo que a gente tem oportunidade de viver durante o intercâmbio. E que os pais precisam ficar tranquilos, porque os filhos estão sendo bem cuidados, né? Então, assim, a gente não vai expor os filhos deles a uma situação de insegurança, né? De falta de assistência, porque a gente sabe que realmente é uma coisa muito importante e a gente trata isso com muito profissionalismo, né? Então, fiquem tranquilos aí, porque os alunos estão sendo muito bem assistidos. Aline, muito obrigada pela conversa. Deixa eu te trazer 2 pontos só nesses Claro. que tu falou. A questão do ônibus, por exemplo, lembrando que aqui na Inglaterra, agora no verão, escurece de fato em torno de 10h20 da noite. E esses alunos, eles terminam as atividades noturnas às 9h30. Então, quando eles vão para a parada de ônibus, ainda é dia. Porque é noite no horário, mas ainda é dia. Eles vão estar chegando na acomodação, vai estar escurecendo, porque fica realmente dia até. Hoje está escurecendo umas 10h20 da noite, então é super tarde. E a questão de alimentação, se hoje me perguntarem assim, Aline, qual que é a maior reclamação que a escola recebe? A alimentação. Mas é porque esse aluno, é exatamente isso, depende do quanto que o aluno foi preparado para vir para esse intercâmbio com a questão de alimentação. É completamente diferente. Tem 7 anos que eu moro aqui. Ainda essa questão, eu compro sopa no inverno,
para comer uma comida quentinha, aquela sopinha que ela vem enlatada, mas eu compro a sopinha para botar aqui no micro-ondas para comer. Mas durante o verão, eles chamam de packed lunch, né? Que é um sanduíche. Então, depende de como que essa pessoa está preparada para vir para cá. Não vai comer feijão e arroz todos os dias, que é o nosso costume brasileiro. Não vai comer a carne. De noite, sim, eles fazem para eles o principal é a manhã e a noite. Então, de noite eles vão jantar uma comida quente. Mais de meio-dia eles não vão comer, principalmente em Camp Juniors, por exemplo. Colford e Magdalen já oferece uma comida quente, porque já são esses onboarding school, né, que já estão preparados, que já sabem que vão receber muitos alunos, né, que eles já têm durante todo o ano seus alunos que são os universitários ou os alunos de onboarding school, então eles já têm uma cantina preparada para isso. Mas o Cambridge Juniors, não. Aí, o que a escola fez? Como a gente vê que tem essa questão do aluno, né, da comida quente, toda quarta-feira a gente chama do dia da pizza. Que daí a gente chama a pizza e daí eles têm aquela respirada assim, tipo, tá, tô comendo alguma coisa quente, pizza, geralmente eles adoram. Tá comendo, claro que a gente tem as saladas, todos os dias tem as saladas, a gente cuida muito. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas com algumas dietas, né, requerimentos de ou vegetariano ou celíaco, então tem muitas questões e a gente cuida sempre tudo isso, mas a gente ainda faz na quarta-feira o dia da pizza para tentar que aquela criança, né, aquele adolescente respire um pouco melhor e diga, tá, tudo bem, vou comer a pizza amanhã, eu vou comer de volta aquele pack de lanche. Mas é isso, assim, se eu pudesse dizer uma coisa, é isso, a escola preza pela segurança do estudante e por esse estudante ter uma experiência inesquecível e que seja muito bom, que seja muito positivo para a vida dele, para ele poder e querer vir depois, né, continuar vindo durante muitos períodos em momentos diferentes de sua vida, né? E às vezes tem estudantes que vêm, inclusive, e a ideia é fazer uma faculdade no exterior porque gostaram muito de estar vivendo outras culturas e conhecendo outros lugares. Então, assim, hoje eu posso garantizar que esse aluno, ele chega de uma forma e tu volta do intercâmbio sempre diferente, né? Porque tu já não é mais a mesma pessoa que tu chegou. E principalmente o adolescente, assim, em casa, o comportamento, enfim, super, eu recomendo um monte, assim, para todo mundo. Perfeito, Aline, foi uma delícia escutar você Obrigada. falando aí com tanta paixão aí sobre essas possibilidades que a gente tem na Select English. Muito obrigada, viu? Um grande beijo. Obrigada. Eu te agradeço. Obrigada, viu? Desde 2016 que a Colin Viagens tem se dedicado a proporcionar momentos inesquecíveis para seus clientes por meio dos nossos programas de intercâmbio e viagens de turismo. Convido você a conhecer o nosso site e ver tudo que temos para oferecer. Até mais!